Falar da distinção entre ética e moral. O tema é difícil. A moral diz respeito aos nossos comportamentos concretos. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós julgamos certo e errado, o bom e o mal. A moral diz respeito às normas que seguimos, aos valores que nós adotamos diariamente. Isso é a moral. Em suma, moral diz respeito aos nossos comportamentos concretos. E a ética? A ética é uma filosofia. Outros dizem que é uma ciência e outros afirmam que é uma arte. É a arte ou a filosofia que tenta explicar o porquê desses valores morais. A ética está por detrás da moral. A ética, ela é filosófica. Ela vai explicar os valores morais que nós seguimos. E se estão certos ou errados. Também isso é da preocupação da ética. De qualquer maneira, ela vai dizer se o que nós seguimos, se os nossos costumes, nossas tradições, nossos tabus, a ética vai dizer se isso está mal ou está bem, se está certo ou se está errado. Nós não podemos, então, confundir, digamos, cientificamente, tecnicamente, uma coisa com outra, mas não há como negar o vínculo muito próximo entre moral e ética. Nós seguimos no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nós seguimos um certo padrão moral. E nós, então, achamos isso certo, aquilo errado, isto é bom, aquilo é mal. Isso faz parte da moral do nosso dia a dia, da moral que nos guia, da moral que rege os nossos costumes, as regras, nossos tabus e nossos comportamentos. E quem estuda tudo isso por detrás de tudo é a ética. Nós temos que adotar esses dois ensinamentos de ética e de moral em praticamente tudo que nós fazemos na nossa vida. Porque, como vimos na lição passada, nós temos liberdade, uma certa liberdade de decidir as coisas. Por este caminho ou por aquele caminho, é isto que nós vamos, então, conduzindo nossa vida por determinados padrões morais e éticos. Regra básica da ética, número 1, não fazer mal aos outros, não danificar os outros, não prejudicar ninguém, não ofender nenhuma outra pessoa. Essa é a regra básica da ética, mas tudo que você analisa do ponto de vista ético também tem que passar pelo crivo da moral, porque a moral, você tem regras e tabus, etc. Você segue muitas vezes essas regras, esses costumes, mas aqui está o tema, nem sempre as regras morais atendem à ética. Nós estamos cuidando do tema do policial que em Nova York encontrou $35 mil e registrou todo esse dinheiro na delegacia corretamente. Só que quando perguntaram para ele por que ele fez isso, ele disse, é que se fosse um valor maior, eu não teria feito isso e teria ficado com o dinheiro. Mas 35 mil não vale a pena, porque eu iria perder minha aposentadoria. Pois bem. Vamos lá. Ele fez corretamente. Portanto, moralmente está certo. Ele entregou. Isso é correto moralmente. Mas a motivação dele está completamente falha no sentido de princípios éticos. Aí está o problema. Portanto, ele foi moralmente correto, mas eticamente incorreto.
eticamente bastante censurável o que ele fez, ou pelo menos o que ele declarou, ou se é que ele falou tudo certo. Por quê? Virou celebridade, ganhou medalha do prefeito, mas convenhamos, essa medalha do prefeito deveria ser dada muito mais pela franqueza dele, que falou o que veio de dentro, o que veio do sentimento. E aí ele foi franco, portanto, pela franqueza, poderia ter ganho a medalha, mas não poderia ter ganho a medalha pela integridade, pela honestidade. Porque você tem que ser honesto no seu comportamento, entrega do dinheiro, e honesto na sua motivação. Ou seja, você tem que ser ético e, ao mesmo tempo, respeitar os princípios morais. Portanto, o policial, ele ou se equivocou ao falar, ou ele não conta com princípios éticos muito sólidos. E isso é uma pena, porque a conduta dele foi moralmente correta, eticamente, no entanto, censurável.